Sobe para 27 o número de mortes em decorrência do temporal que atingiu a Baixada aqui em São Paulo. E 22 pessoas ainda estão desaparecidas. A reportagem é de Afonso Marangoni. 10 pessoas foram enterradas nesta quarta-feira em decorrência do temporal que atingiu a Baixada Santista. Um deles é o bombeiro Rogério de Moraes Santos, que trabalhava no Guarujá, a cidade mais afetada. Ele perdeu a vida tentando salvar mãe e bebê no Morro do Macaco Molhado. Como forma de homenagem, viaturas da corporação fizeram uma carreata. No enterro, Eduardo Marcelo Amorim se emocionou ao falar do colega. Nós bombeiros não vemos classe social, né? Então... tocou a sirene, a gente sai para salvar, seja lá quem for. É a nossa missão. 5 famílias se abrigaram na casa de Laurenson de Macedo, depois que houve um primeiro deslizamento, e todos conseguiram sair com vida minutos antes da casa deles ser atingida. Antes de acontecer essa tragédia, Deus mostrou um caminho pra gente que a gente tinha que desocupar antes, que podia vir acontecer o pior. O prefeito de Guarujá, Walter Suman, disse que toda a ajuda humanitária tem sido oferecida às pessoas afetadas pelo temporal. Que Guarujá sofreu aquilo que os especialistas chamam de evento extremo, 405 milímetros em 72 horas, não tem estrutura, não tem geologia que dê conta. Isso, eu diria que se não fosse o trabalho, inclusive, da nossa Defesa Civil, nessa orientação, trabalho preventivo, os danos às vidas humanas seriam muito maiores ainda. As buscas aos desaparecidos continuam, inclusive com a ajuda de cães farejadores. Na terça-feira, os bombeiros optaram por interromper os trabalhos durante a noite na barreira do João Guarda, um dos locais mais afetados, pois a chuva não dava trégua. Já nesta quarta-feira, depois de um dia de sol e sem pancadas de chuva, os trabalhos não foram suspensos nem durante a madrugada. 151 pessoas estão desabrigadas no Guarujá, 150 em Santos, 102 em Peruíbe e 3 em São Vicente. O governo do estado já disponibilizou 19 toneladas e meia de ajuda humanitária aos municípios afetados. O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Walter Niaca Júnior, continua na região avaliando as necessidades e a atuação das equipes de salvamento. O governador João Dória homologou nesta quarta-feira os decretos municipais de calamidade pública no Guarujá e de situação de emergência em Santos e em São Vicente. A situação é dramática e, atualizando os números aqui na Baixada, a Defesa Civil de São Paulo informou que as fortes chuvas provocaram até o momento 27 mortes e 22 pessoas estão desaparecidas. O município do Guarujá é o mais afetado, com 22 óbitos e 16 desaparecidos. Santos tem 3 óbitos e 5 desaparecidos. E São Vicente completa a lista com 2 mortes e 1 pessoa desaparecida. Aliás, o número atual de desabrigados é de 151 no Guarujá, 3 em São Vicente, 150 em Santos e 102 em Peruíbe. Augusto. Bom, eu insisto, eu me recuso a qualificar de desastre natural o que acontece todo verão. Desastre natural é uma coisa imprevisível, é um furacão, é um terremoto, né? Isso é desastre natural. O que acontece todo verão, porque não é, portanto, imprevisível, isso é outra coisa. É claro que obras preventivas, eu não vou culpar, evidentemente, o atual governo por isso, porque é um problema que vem de longe. Obras de prevenção teriam evitado esses números aí terríveis. Enquanto isso, os brasileiros ficam preocupados com o coronavírus, que ainda não provocou nenhuma morte no país. Isso sim é fruto da desídia dos governantes. É claro que tem que remover essa população que habita áreas de risco antes que a tragédia aconteça.